Olá a todos, muito boa noite. Quem fala é Marcos Sampaio Baruzelli, eu sou zootecnista, eu sou gerente da categoria confinamento da Tortuga, uma marca DSM, e é uma honra, uma satisfação muito grande estar podendo estar aqui com os senhores para fazer a abertura de mais um simpósio DSM de confinamento, com o tema Resultados Zootécnicos e Econômicos, com o palestrante Hugo Cunha, que é médico veterinário e gerente técnico nacional de confinamento da DSM. Nós vamos tratar hoje aqui, durante uma hora, de resultados práticos de pesquisa e de campo de confinamentos de bovinos de corte. É uma satisfação contar com a presença de todos os senhores e senhoras aqui conosco em mais essa etapa do simpósio DSM de confinamento. Eu gostaria de agradecer, em nome da Tortuga, uma marca DSM, a presença de todos os ouvintes, dizer que nós temos um público ao redor de 1.000 pessoas conectadas, dar boas-vindas a todos vocês, boas-vindas também aos nossos amigos e colegas da América Latina, de todos os países da América Latina que estão conectados conosco aqui em mais esta etapa do simpósio DSM de confinamento. Então, fazendo uma breve abertura, eu vou dizer rapidamente aqui, antes de passar a palavra ao Dr. Hugo, para ministrar uma palestra sobre resultados de confinamento, eu vou dizer rapidamente quem é a DSM, para a gente contextualizar a empresa dentro desse simpósio. A DSM é uma empresa baseada na ciência, guiada por um único propósito, que é produzir alimentos saudáveis, buscando saúde e vida sustentável. Essa é a missão, é o propósito da empresa. Quem somos? Quem somos nós da DSM? É uma empresa criada em 1902 pelo governo holandês. É uma empresa que foi criada para extrair carvão. E hoje, a DSM, mais de 100 anos depois, é uma empresa global com mais de 25.000 funcionários e com um faturamento em euro de mais de 10 bilhões de euros por ano, que atua em diversos segmentos, em diversas áreas, incluindo na área de nutrição animal, tema deste simpósio que nós estamos realizando. As fábricas da DSM e suas centrais de distribuição estão espalhadas por todo o Brasil e também por todos os continentes do globo. É importante dizer que na América Latina inteira existem fábricas, depósitos para pré-misturas e para suplementos nutricionais da DSM praticamente em todos os países da América Latina, e dizer que no Brasil existem 9 centros de distribuição estrategicamente posicionados, mais uma fábrica em Mairinque, outra em Jaguaré, São Paulo, e outra em Pecém, no estado do Ceará. Eu quero dizer também que a DSM atua principalmente em 2 segmentos de negócio. Os senhores estão vendo na pizza, a parte verde é a parte que a DSM chama de ciências da vida, onde a nutrição animal está inserida, onde nós estamos inseridos, e a parte laranja é os negócios da DSM relacionado com ciências de materiais. Eu quero dizer aqui que a DSM atua também na área de ciências de materiais, com embalagens, com resinas, com equipamentos automotivos e equipamentos eletroeletrônicos, celulares, carros, tintas, luvas, são alguns dos segmentos de negócio da DSM na área de ciências de materiais. Mas o tema hoje aqui é ciências da vida. Nós vamos tratar especificamente de nutrição animal, com o Dr. Hugo, e dentro das ciências da vida, dentro da nutrição animal, nós vamos tratar de nutrição de bovinos de corte
confinados, produzidos em sistemas de confinamento. Eu quero também, antes de terminar aqui minha breve introdução e passar a palavra para o Dr. Hugo, eu quero dizer que a Tortuga e a DSM se juntaram, juntou uma tradição de 60 anos da Tortuga em inovação, em produção de suplementos minerais para a pecuária, juntou com as tecnologias advindas da DSM. O Dr. Hugo vai mencionar quais são essas tecnologias e quais são os resultados, mas eu vou adiantar aqui alguma delas, Hugo, me permita. Nós vamos falar de óleos essenciais, de enzimas e de um lançamento que a DSM traz para o Mercado Nacional de Confinamento, chamado RAIDI. Aguardem a palestra do Dr. Hugo, ele vai abordar especificamente resultados de campo e resultados de pesquisa com esses suplementos nutricionais, com esses núcleos para o pecuarista produzir ração em sua propriedade. Então, a Tortuga, que é uma marca DSM, possui uma vasta linha de produtos, é a detentora da marca Fosbov, para bovinos de corte confinados, são esses produtos que vocês visualizam na tela, e o lançamento é o Fosbov Confinamento Crina RAIDI, que será tema também desse simpósio DSM de confinamento. Eu quero terminar dizendo que a DSM possui mais de 800 colaboradores em campo, espalhados por todos os estados do Brasil. É uma estrutura comercial, técnica, bastante grande, que está à disposição dos produtores, das revendas, das cooperativas, para levar não só produtos, como também serviços técnicos, assessoria, consultoria na área de confinamento de bovinos de corte, tema desse simpósio. A linha de ingredientes da DSM é bastante vasta, ela possui desde enzimas até eubióticos, vitaminas, carotenoides e os minerais tortuga, também chamados de carboquelatos, que são todos ingredientes e aditivos que a empresa mistura em seus núcleos minerais para o produtor rural fabricar a ração em sua própria propriedade. Então, esses produtos, muitos deles serão apresentados na sequência pelo Dr. Hugo, mas eu adianto que a linha é bastante vasta, bastante inovadora e bastante tecnológica, né? Quero dizer também que a Tortuga está presente no Instagram, no Facebook, esse material, inclusive, dos simpósios, estará disponível, senhores, e convido a todos para procurar a Tortuga também nas ferramentas online. Feito isso, eu passo a palavra para o Dr. Hugo. Dr. Hugo, bem-vindo, né? Fique à vontade, a palestra é sua. Ao final, nós teremos 15 a 20 minutos de debates para responder às perguntas de todos aqueles que nos ouvem. Hugo, uma boa apresentação para você. Ok. Olá, Baruzelli. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes desse nosso webinar, a turma da América Latina, e dizer que, para nós, da DSM, detentora da marca Tortuga, é uma satisfação em poder estar aqui hoje com vocês e poder apresentar um pouco dos trabalhos que a gente vem realizando no segmento de confinamento. E como colocado por você, Baruzelli, nessa nossa quarta e última etapa, né, vamos falar sobre os resultados zootécnicos e econômicos obtidos no confinamento. E quando nós falamos nesse nível de resultados, são resultados obtidos a nível de campo, confinamentos comerciais, ou seja, como todas essas tecnologias, elas têm se comportado nos confinamentos comerciais, que foram apresentadas nas etapas anteriores. E, além disso, apresentar aos senhores as principais métricas e indicadores, como elas refletem e interferem nesses resultados. Então, para isso, nós faremos uma associação
com todas as outras etapas que já foram apresentadas aos senhores, com o propósito de realmente contribuir para que vocês possam tomar a melhor decisão, possam aí realmente definir as melhores estratégias para a atividade dos senhores, principalmente diante desse cenário aí que estamos passando. Bom, com relação à nossa agenda, né, eu iniciarei falando sobre os resultados do nosso tour DSM de confinamento. Nós completamos aí em 2019 a nossa 5ª edição. Na sequência, eu sigo falando do nosso benchmark DSM de confinamento, onde nós temos dados de mais de 1 milhão de animais confinados e semi-confinados. E, em seguida, eu falo sobre a correlação dos indicadores zootécnicos com a rentabilidade do confinamento, os pontos mais importantes a serem realmente avaliados. E, na sequência, falo sobre a viabilidade econômica para o primeiro giro de confinamento. Então, nós estamos aí num momento extremamente importante e decisivo para esse fechamento de primeiro giro, que no Brasil normalmente acontece entre abril e maio, período em que estamos hoje, então nada melhor do que a gente falar como está a viabilidade aí do confinamento para essa primeira etapa. E encerro falando das considerações aí, fazendo as considerações finais. Bom, para a gente começar a esquentar a nossa conversa, nada melhor do que a gente falar um pouco de pecuária, né, como ela tem se comportado nesses últimos anos. E segundo dado do CPEA e Agroconsult, na atual média brasileira de produtividade de 5 arrobas por hectare ano, isso em reais, corrigido pela inflação, nós observamos que na década de 70 e 80, aquele produtor que produzia 5 arrobas por hectare ano, ele tinha aí uma margem de 45% da atividade e com um lucro líquido por hectare de R$ 668. E nós observamos que, com o passar dos anos, essa margem ela foi se arrefecendo, a gente teve uma redução aí na margem da pecuária para pouco mais de 16%, ou seja, ela reduziu em quase 3 vezes nesses últimos anos, ao passo que esse produtor que não evoluiu a sua produtividade, ele hoje, com as 5 arrobas por hectare ano, ele tem um lucro aí de pouco mais de R$ 120 por hectare ano. Ou seja, senhores, esse pecuarista hoje, ele está passando por dificuldades financeiras, está rolando dívida, está arrendando área para a agricultura ou para a pecuária mais eficiente, então ele realmente tem dificuldades. Diferente do que a gente tem observado na agricultura, que vem crescendo forte em produção, crescendo forte em produtividade e avançando cada vez mais nas nossas áreas aí de pastagem degradada, de pecuária extensiva de baixa produtividade. Bom, e corroborando com isso, nós temos aí nesse próximo slide um dado da Agroconsult, por ocasião do Rally da Pecuária, do último Rally da Pecuária de 2019, nos mostrando que, independente do sistema de produção, seja ele, senhores, cria, ciclo completo ou recria e engorda, a aplicação de tecnologia ela já não é mais uma questão de opção, mas é um pré-requisito, é uma regra para que o pecuarista se mantenha na atividade. E quando nós olhamos aí, senhores, para níveis abaixo de 6 arrobas por hectare ano, as rentabilidades da pecuária são muito baixas ou quase nula. Porém, conforme a gente vai aplicando tecnologia e aumentando o nível de produtividade, nós começamos a concorrer de igual para igual com a agricultura. E nós temos clientes hoje que produzem acima de 80, 100 arrobas por hectare ano, com rentabilidades acima de R$ 4.000 por hectare ano, ou seja, resultados superiores à agricultura. Então, a aplicação de tecnologia é vital hoje no sistema de pecuária. E outro dado complementar a esse, ainda do Rally da Pecuária, bem interessante, ele nos mostra o seguinte, senhores, que do público que foi visitado e entrevistado pelo Rally da Pecuária, foram mais de 300 fazendas visitadas em 10 estados diferentes, os principais estados de pecuária. Desse público,
aquele que produz acima de 18 arrobas por hectare ano, ele representou 21% dos produtores, senhores, onde eles produziram 53% das vendas. Então, o que eu quero dizer aos senhores, existe hoje uma concentração por produtividade, ou seja, a produção, ela hoje está na mão de quem realmente produz. Então, ela está concentrada nessas propriedades que têm maior produtividade, e não necessariamente que são maiores fazendas, mas são fazendas mais produtivas. Bom, e para a gente falar agora de números de confinamento, nada melhor do que a gente entender sobre a dinâmica do confinamento no Brasil. No Brasil, nós temos aí foram confinados em 2019, segundo o nosso Serviço de Inteligência de Mercado, cerca de 5,26 milhões de cabeças, onde 30% desses animais eles foram terminados no primeiro giro de confinamento, ou seja, os animais que foram fechados em abril e maio, sendo abatidos, a maior parte desses animais, em julho e agosto, e 70% dos animais do Brasil são confinados no segundo giro, senhores. Ou seja, os animais são fechados em meados de julho a agosto e são abatidos aí, a grande parte desses animais, em outubro e novembro. Então, essa é uma característica interessante do confinamento brasileiro, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que não tem essa sazonalidade, eles confinam durante todo o ano, 90% dos animais são terminados, são abatidos, né, em sistemas de confinamento. No Brasil, nós temos aí 13%, então uma diferença grande em relação ao sistema americano. E outro ponto importante, senhores, do confinamento brasileiro é que 25% dos nossos confinamentos, vejam, senhores, 25% dos nossos confinamentos, os pecuaristas, eles têm o confinamento como negócio exclusivo. Ou seja, ele não faz recria, ele faz exclusivamente a engorda confinada. Então, ou ele compra esse animal do mercado, ou ele trabalha em sistemas de boitéis e parceria. Então, corresponde a 25% do rebanho confinado do país, esse sistema. E 75% do nosso sistema é o famoso confinamento estratégico. É aquele pecuarista que tem o confinamento como parte do seu processo produtivo, ou seja, ele faz ciclo completo, ele faz recria e termina parte ou 100% dos seus animais no confinamento. Além, é claro, de comprar também oportunidade para complementar aí o seu ciclo. Então, essa é a realidade do nosso confinamento. E, com relação aos acontecimentos, né, segundo até as informações da primeira etapa de mercado, colocadas pelo Tiago do CPEA, né, a gente observa aí uma postergação das chuvas nas principais praças pecuárias, qualidade de pastos ainda satisfatórias para o período. Nós estamos passando aí por uma grande instabilidade de preço de insumos. O milho começa a recuar, isso é muito positivo para nós, um forte recuo nesses últimos 15 dias, quase 20% de recuo. O mercado do boi físico ele segue firme, o mercado futuro ele está um pouco obscuro, está um pouco nebuloso, então isso aí gera um pouco de insegurança para o confinador e uma reposição cara. Então nós estamos aí diante de uma crise global, né, que é a pandemia aí do Covid-19, e diante dessas informações a gente acredita que pode ocorrer uma queda no fechamento de animais do primeiro giro, algo em torno de 30% a 40% de redução nesse primeiro giro. Porém, senhores, esse número ele pode ser revertido no Brasil em função do nosso comportamento, do nosso confinamento. Porque o melhor momento de compra de grãos ele acontece entre julho e agosto, que é quando nós temos aí a maior oferta de milho, principalmente o milho de safrinha, né, que representa 75% da nossa produção, onde o pecuarista, além de ter um menor custo durante esse período, ele tem um abate que, historicamente, nos últimos 12 anos, o outubro, novembro e dezembro tem sido aí um dos melhores meses, né, para comercialização dos seus animais. Então, diante desses dados, dessas informações,
o nosso serviço de inteligência de mercado ele conclui que nessa posição agora nossa, de hoje, de maio, para 2020, nós podemos ter um número aí de animais confinados entre 5,5 milhões a 4,5 milhões de animais confinados, ou seja, nós podemos ir de um crescimento de 5% até uma queda de 14%, dependendo do que vai acontecer aí com o desenrolar da Covid-19, senhores. Bom, e nós, da Tortuga, uma marca DSM nesses últimos 10 anos, confinamos e semi-confinamos mais de 15 milhões de cabeças. Em 2019, foram 2,3 milhões de animais, ou seja, nós podemos dizer hoje que a cada 3 animais que são confinados e semi-confinados no Brasil, 1 é confinado e semi-confinado com DSM Tortuga, senhores. Ou seja, temos uma participação de mercado aí de 30% no Brasil. E pretendemos aí em 2020 chegar nas 2,4 milhões de cabeças. E gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos aos senhores que acreditam nas nossas tecnologias, acreditam no nosso trabalho, acreditam em nossos produtos. Então a gente só atinge esses números aí graças a vocês. Bom, e partindo para a parte dos resultados, né, como foi apresentado aos senhores na etapa de pesquisas e etapa de tecnologias, nós tivemos aí mais de 2.000 animais avaliados nessas 11 grandes pesquisas, né, foram todas detalhadas aos senhores nas etapas anteriores. Nada melhor agora do que a gente fazer um paralelo a esses resultados de pesquisa com os resultados de campo. E é onde eu começo falando do nosso Tour DSM de confinamento, que tem como principal objetivo demonstrar os resultados zootécnicos e econômicos de bovinos em confinamento e semi-confinamento por meio de dias de campo. Ou seja, é um forte trabalho que nós fazemos de extensão rural, levando realmente informação para o campo. Bom, no total, senhores, dessas 5 edições que foram concluídas, foram 40 etapas, 40 dias de campo, onde nós percorremos 10 estados, com mais de 5.000 participantes e mais de 125 mil animais avaliados nesse período. Então, essa avaliação foi acompanhada e chancelada pelo CPEA. E, além dessas informações zootécnicas, nós também aproveitamos para coletar informações das principais práticas que vêm sendo adotadas pelos confinamentos, além, é claro, da parte de tipos de instalações predominantes. E o que nós observamos, senhores, é que houve uma grande evolução dos confinamentos brasileiros, e hoje nós não perdemos em nada para os outros países. Então, um parque de máquinas moderno, houve uma grande evolução no parque de máquinas. A maior parte dos confinamentos brasileiros hoje tem um vagão total mix, de mistura total, seja via trator, seja via caminhão. Toda a parte de estrutura de curral, estrutura de fábrica, respeitando todas as legislações vigentes. Outra parte importante com relação à questão de qualidade de água, acesso à água. E outro ponto que nos chamou a atenção nessas etapas é a preocupação do pecuarista, do confinador com o bem-estar animal. Então, ele realmente está preocupado, a gente observa confinamentos que estão realmente instalando estruturas para proporcionar mais conforto para esse animal, sombrites, aspersores, e além, é claro, da parte ambiental, né, seguindo todas as legislações. Bom, sobre os resultados, então aqui apresento aos senhores em primeira mão, nós temos aqui o compilado das 5 etapas de 2019, onde os animais eles ficaram alojados por 92 dias, entraram com um peso médio aí de 12,93 arrobas e foram abatidos com 19,87 arrobas, ou seja, produziram 6,94 arrobas nesses 92 dias. Com ganhos bem interessantes, de 1,670 kg de ganho médio diário de peso vivo, e um indicador que hoje é um dos mais avaliados em confinamento, um ganho médio diário de carcaça de 1,130 kg.
Bom, e nas etapas anteriores, então aqui nós temos um compilado das outras etapas de 2015 a 2018, e nós observamos resultados muito consistentes e muito semelhantes ao que a gente apresentou aí do compilado de 2019. Um ganho de peso diário de carcaça de 1,150, um ganho de peso vivo de 1,690, ou seja, senhores, em relação à média brasileira, nós estamos falando aí de 15% a 20% a mais de ganho. Então, um resultado bem interessante e que vem de encontro com os resultados de pesquisa. Outro dado muito interessante é o dado do semi-confinamento, que tem crescido muito no Brasil. Vejam que tem um comportamento um pouco diferente do confinamento. Os animais normalmente ficam por um período um pouco menor. Aqui, no caso das etapas do tour, o semi-confinamento teve um período de 78 dias. Os animais entrando com 14,88 arrobas, animais mais pesados, né, saindo com 20,6 arrobas, com um ganho médio diário de carcaça de 1,1 kg, ou seja, um ganho muito próximo ao resultado do confinamento. Bom, e com relação aos resultados econômicos, eu não vou detalhar, mesmo porque o Tiago do CPEA já apresentou na primeira etapa para os senhores, mas aqui um ponto extremamente importante é que, na média, nós tivemos aí um resultado de 3,08% ao mês de retorno, ou seja, um resultado que, quando nós comparamos com a média brasileira, aí, segundo informações do CPEA, esses clientes que usaram esses produtos tecnológicos tiveram uma rentabilidade 30% superior à média. Ou seja, valeu a pena investir em tecnologia, isso se transformou em resultado e no maior lucro para a sua atividade. Bom, e em resumo, com relação aos resultados do tour, os nossos exclusivos produtos da DSM, eles garantiram uma série de benefícios zootécnicos, onde nós tivemos melhor adaptação desses animais ao confinamento, menor taxa de refúgio de coxo, aqui um indicador extremamente importante, na média das etapas fechou em 0,12%, ou seja, senhores, a média brasileira hoje está próxima a 1%, 0,8% a 1%, e nós falamos aqui em 0,12%. Para vocês terem uma ideia de custo, para aquele animal que refuga coxo e retorna para o confinamento, o custo médio hoje de um refúgio de coxo está na casa de R$220 a R$250. Então, ele realmente impacta no resultado e derruba a minha média do meu confinamento. Além de menor taxa de refúgio, menor incidência de acidose e laminite. Na média das etapas, nós tivemos aí 0,07%, ou seja, bem abaixo da média nacional. E aqui, um ponto importante, que o maior problema é a acidose subclínica, senhores, que é aquela que nós estamos tendo no confinamento, mas não estamos conseguindo identificar. E um dado interessante, importante para vocês, é que para cada caso de acidose clínica que eu tenho no confinamento, eu tenho outros 10 casos de acidose subclínica. Então, vejam a gravidade quando a gente começa a identificar casos de acidose clínica no meu confinamento. A gente começa a observar flutuações de consumo e a gente tem realmente um impacto negativo na performance desse animal. E uma acidose subclínica, senhores, nos custa algo em torno de R$170, ou seja, impacto forte no resultado do confinamento. Nós temos também o melhor consumo de dieta, maior eficiência alimentar e maiores ganhos de peso vivo e de carcaça. E aqui um dado interessante, senhores, que no nosso último trabalho com as nossas tecnologias, Crina, Rumistar e Raidi, vejam que nós tivemos aí os animais, eles foram implantados com bolos ruminal, para a gente medir o pH de rumen desses animais nos primeiros 14 dias, e vejam que o grupo controle, o grupo monenzina, em vários momentos esse animal esteve em pH acidótico. Então, quando a gente compara as nossas tecnologias em relação ao controle com monenzina, nós realmente tivemos melhor condição de rumen e esses animais tiveram realmente melhores respostas de performance, de desempenho e menores casos aí realmente de acidose e laminite.
E uma acidose subclínica, vejam, segundo o pesquisador Vecchiato, nós temos aí uma redução de 11,87% no ganho médio diário, e isso implica em 15% a menos de arrobas produzidas desse animal. Então, um impacto realmente impressionante. E, corroborando a essa informação, nós temos um trabalho do Dória, onde ele avaliou nos primeiros 28 dias o efeito da amplitude de variação de consumo de alguns grupos do confinamento no resultado final do confinamento, senhores. Vejam que no gráfico verde e azul, ou seja, os dois grupos de animais que tiveram menor amplitude de variação de consumo, tiveram um consumo mais regular, eles tiveram 12% a mais de ganho médio diário, melhor consumo de matéria seca e maior eficiência alimentar. E quando nós colocamos valores para esses benefícios, esse animal ele produziu 0,59 arrobas a mais no confinamento em relação ao lote que teve maior amplitude de variação de consumo nos primeiros 28 dias. Então, refletiu por todo o confinamento. Numa arroba de R$ 185, com 55% de rendimento de carcaça, estamos falando aí em R$ 109 por animal. Então, um resultado impactante. E nesse próximo trabalho de Silvestre, aqui com um volume grande de animais, onde ele monitorou o consumo de matéria seca dos animais e o efeito disso aí no desempenho, vejam que dado interessante, senhores. Mais uma vez, reforçando a importância da adaptação no resultado do confinamento. Na semana 7, ou terceira semana após o término da adaptação, nós tivemos aí o período ótimo para avaliação de performance dos animais, onde os animais que tiveram melhor resultado nesse período foram os animais que tiveram melhor performance durante todo o período de confinamento, comprovando, então, a importância desse terço inicial do confinamento. Bom, e seguindo agora para o nosso benchmark de confinamento, que tem por propósito, né, comparar os resultados zootécnicos e econômicos dos nossos clientes da DSM, e aqui nós separamos os clientes que utilizam a linha Standard, a linha Monenzina, versus os clientes que utilizam a nossa linha tecnológica, Crina e Crina Rumistar. Então, nós temos dados de mais de 1 milhão de cabeças confinadas e semi-confinadas, informações de 365 fazendas, senhores, onde a raça predominante foi Nelore, então nós temos dados aí, 70% desses dados são de Nelore, onde 92% é macho inteiro. Período médio de confinamento, 94 dias, as dietas com nível médio de concentrado de 80%. 80% de concentrado, 20% de volumoso, com um período de adaptação de 14 dias. Bom, senhores, o que nós tivemos de resultado? Vejam como foi interessante. Com relação ao ganho médio diário de carcaça, nós tivemos aí um incremento de 17% em relação aos clientes que usaram a linha tradicional com monenzina. Nós saímos aí de 1 quilo de ganho médio diário de carcaça, 1,05 para 1,227. Ou seja, a tecnologia incrementou e aumentou o ganho médio diário de carcaça. E isso proporcionou uma arroba a mais dentro do mesmo período. Ou seja, 7,62 arrobas em 94 dias contra 6,62. E o nosso cliente ele tem um investimento adicional, aqui um ponto que os pecuaristas sempre nos perguntam, né, Hugo, mas eu tenho que gastar mais, tenho que investir mais. Você tem um investimento adicional, só que isso é revertido em resultado e revertido em lucro. Então, eu ganho R$ 310 por animal contra R$ 245 numa linha tradicional. Ou seja, eu aumento em 26,5% a minha rentabilidade. Então, o investimento ele é positivo, ele vale a pena. Bom, e o que era bom, senhores, ficou ainda melhor, né? Como apresentado pelo Dr. Luiz Fernando na etapa de tecnologias, onde foi comparado, nós fizemos aí um comparativo, né, com o nosso novo produto, que o Baruzelli comentou, o nosso Fosbov confinamento Crina Raidi, em relação
ao nosso Rumistar, onde nós tivemos aí um incremento de 1 ponto percentual no rendimento de carcaça e mais 4,73 quilos de carcaça em relação ao produto, né, que nós tínhamos aí de maior excelência da nossa linha. Então, o Raidi vem para incrementar e para agregar ainda mais o resultado do confinamento dos senhores. No segundo trabalho, mais uma vez, ele confirma 4,2 quilos de carcaça em relação ao Rumistar. E no terceiro trabalho, senhores, onde o controle foi monenzina, vejam que nós conseguimos aí, com a tecnologia Raidi, 28 quilos de carcaça a mais em relação ao controle monenzina, com 273 gramas de GMD de carcaça a mais, ou seja, 24% a mais de ganho médio diário de carcaça em relação ao controle monenzina e 2,1 pontos percentuais de rendimento de carcaça. E quando nós comparamos com o Crina Rumistar, vejam que entrega o resultado, né, muito semelhante aos trabalhos anteriores, confirmando o diferencial desse nosso novo produto que já está disponível aos senhores. Bom, começando agora a fazer algumas inferências, algumas correlações dos indicadores com o resultado econômico do confinamento. Vejam, senhores, aqui a gente tem um dado de Melo de 2017, informação de mais de 150 mil animais confinados, onde ele nos mostra se existe correlação entre o preço do quilo da matéria seca da dieta, ou seja, o preço da minha diária, do meu confinamento, com o custo alimentar da minha arroba. O que esse resultado nos mostra? Dados muito dispersos, vejam, senhores, e com um R2 com a correlação muito baixa. Um R2 confiável e interessante, que explica a correlação, seria um R2 acima de 80%. E aqui nos mostra que, apesar de ser um indicador importante, ele não me explica um menor custo alimentar de arroba, em apenas 32% dos casos. Então, eu posso ter uma diária mais cara com menor custo de arroba engordada. E isso que os trabalhos vêm nos mostrando. E confirma aqui com esse dado. Ou seja, quebramos aquele paradigma de que dieta de custo mínimo significa maior lucro, senhores. Não. Então, nós temos dietas que vão proporcionar melhor performance, maior desempenho, tendo maior custo, mas um menor custo alimentar de arroba e melhor resultado. Bom, na segunda inferência, nós correlacionamos aqui o rendimento de carcaça com o custo alimentar da arroba. Então, vejo que a gente já começa a concentrar mais os dados, a correlação já fica interessante, em quase 80%, em 76% dos casos. O rendimento de carcaça é um indicador que começa a me explicar um menor custo alimentar de arroba. Ou seja, animais que tiveram maior rendimento de carcaça, eles me entregaram um menor custo alimentar de arroba, um melhor resultado para o meu confinamento. E, na sequência, hoje é um dos principais indicadores avaliados no confinamento, onde nós temos a eficiência biológica, onde a eficiência biológica é tudo que o animal consumiu pelas arrobas que ele produziu. Ou seja, senhores, em 93% das situações, uma correlação aí, um R2 de 93% das situações, a eficiência biológica me explicou um menor ou maior custo alimentar de arroba. Animais que tiveram melhor eficiência tiveram menor custo alimentar. E, mais uma vez, corrobora e comprova com que os nossos resultados de pesquisa e campo vêm entregando aos nossos clientes. Ou seja, mais lucro para o produtor. Bom, e na sequência, aqui a gente tem um dado interessante, um dado recente agora, do professor Danilo Millen, né, da pesquisa que ele fez com os nutricionistas brasileiros, agora de 2020, mostrando o quê? O maior desafio, senhores... O maior desafio... desculpa, está dando interferência de áudio aqui. Por favor. Parece que temos uma interferência de áudio, perdão. 61% dos nutricionistas responderam que o maior desafio hoje do confinamento brasileiro é gestão,
ou seja, é a coleta de dados, senhores, é como o cliente tem utilizado a informação para tomar aí as decisões e traçar a melhor estratégia para o seu confinamento, onde eu coloco aqui na sequência, né, a frase do nosso Fernando Penteado, né, que ele diz o seguinte: o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. E, segundo Aristóteles, né, nós somos o que repetidamente fazemos, e que a excelência, portanto, ela não é um feito, mas ela é um hábito. Então, nós precisamos, senhores, coletar dados, coletar informação de qualidade e realmente interpretar. Esse é o nosso maior desafio para a obtenção dos melhores resultados. Nós precisamos ter eficiência, ou seja, fazer mais com menos, e eficácia, fazer bem feito e com qualidade. Bom, dessa forma, eu agora falo sobre a parte de viabilidade econômica do confinamento, entrando para a última parte da minha apresentação. Senhores, aqui nós temos um histórico de viabilidade econômica dos confinamentos brasileiros, uma média de 2019. Então, esse é um trabalho. Senhores, está havendo uma interferência aqui em espanhol, na minha fala aqui. Nós temos, então, aqui um trabalho que é realizado pela nossa equipe de campo. Então, todos os nossos técnicos, mensalmente, eles fazem essa avaliação. Nós temos aí a média de 11 estados, das principais praças pecuárias do país, e nós tivemos aí em 2019 uma rentabilidade média de 9,23% no período de confinamento, ou seja, algo em torno de 3% ao mês, com um custo médio de arroba de R$ 118,00 e um valor médio de venda de boi gordo de R$ 157,00. E nós fomos aí agraciados, né, com um belo final de ano, novembro e dezembro, melhorando os nossos índices. E para esse início de 2020, segundo esse nosso trabalho, o que nós temos nesses primeiros 3 meses, né, do ano? Nós temos aí um aumento no custo da arroba colocada de R$ 118 para R$ 143,00, um aumento de 21% nos nossos custos. Porém, nós temos também uma valorização dessa arroba do boi gordo, uma valorização de quase 20%. Então, uma coisa equilibra a outra, e nós temos uma rentabilidade muito semelhante ao que foi o ano de 2019, com 8,88% durante todo o período de confinamento. E quando nós comparamos, senhores, não com toda a média de 2019, mas os primeiros meses do ano de 2019, a realidade nossa hoje ela está mais atrativa do que estava no primeiro trimestre de 2019, ok? Bom, nós sabemos que um dos grandes responsáveis pelo custo alimentar do confinamento é o milho. Ele representa de 40% a 65% do custo alimentar do nosso confinamento. E nós acreditamos, com base nas informações que a gente tem hoje, que nós vamos navegar aí com um preço de milho entre R$ 30 a R$ 50,00 a saca, dependendo da região, dependendo aí o estado. E vejam, senhores, qual é o reflexo do aumento do preço do milho no custo da minha arroba engordada. Então, nós, com o milho de R$ 30,00, nós vamos trabalhar com um custo de arroba de R$ 121,00. Já com o milho de R$ 50,00, vamos trabalhar com um custo de arroba colocada no confinamento de R$ 150,00. Ou seja, os senhores podem anotar, então prestem bastante atenção nesse slide, que a conta para as nossas dietas brasileiras, com 40% de amido, com 77% de energia, para cada R$1 a mais que eu tenho no preço da saca do milho, eu vou elevar em R$ 1,45 o valor, o custo da minha arroba colocada no confinamento. Então, aqui eu não estou considerando o ágio do boi magro e nem custo com frete, senhores. É a arroba colocada no confinamento. E para sermos mais específicos, né? Então a gente faz aqui uma outra análise, né? Uma análise para maio de 2020. Então aqui nós estamos falando preços a partir da segunda quinzena de maio, pensando nesse confinamento de primeiro giro, né? Quais são os preços de alimentos concentrados que nós temos, energéticos e volumosos. Então, para esse levantamento, nós recorremos
a corretoras, a produtor, a traders e a cooperativas para levantar essas informações de preço. Os preços dos volumosos, nós consideramos aí custo de produção dos nossos clientes, Média Brasil, safra 19-20. E, com relação à parte de animais, nós consideramos aí macho inteiro, animal Nelore castrado, com idade aí variando entre 24 e 30 meses, que é a média nossa brasileira. Então, o milho, nós consideramos o valor médio de R$40, certo, a saca. As corretoras falaram aí até em R$37 pelo forte recuo que está sendo observado. Existem negócios já sendo praticados a 37, mas nós consideramos aí, tendo por base o preço na B3, o maio, com um deságio de 15%, né, que é o preço base São Paulo, os R$40 por saca de milho. Então, o que nós temos? Dentro dessa parametrização, nós aqui usamos a seguinte metodologia, né? Esse é um ponto que os clientes, né, sempre nos questionam, né? Bom, Hugo, será que num ano de grão caro, de insumo caro, custo de arroba elevado, não é melhor eu aumentar a participação de volumoso? Eu vou reduzir o concentrado, reduzir custo de área, não é melhor do que eu trabalhar com mais milho? Então, aqui, a dinâmica que eu fiz para os senhores foi essa. Considerei 3 dietas. Uma dieta de alto volumoso, com 60% de volumoso, aquela dieta com 21, 22 quilos de silagem, uma dieta intermediária e a dieta de alto concentrado, que é a mais utilizada hoje pelos nossos confinamentos, com 80% de concentrado. Então, vejam, senhores, o resultado dessa análise. Na dieta de alto volumoso, esses animais, considerei todos eles entrando com 380 quilos e saindo, sendo abatidos com 540 quilos. Os animais da dieta de alto volumoso tiveram que ficar 119 dias, com custo de diária menor, de R$8 aí, o custo alimentar, porém um custo de arroba colocada no confinamento de R$165. Porque esse animal fica mais tempo, 119 dias, porque ele tem um menor ganho de peso diário, assim como também um menor rendimento de carcaça. E conforme a gente foi aumentando a participação de concentrado nessa dieta, o que nós observamos? Que eu vou aumentando o desempenho, aumentando o ganho médio diário de carcaça, eu vou reduzir os dias de coxo, ao invés de 119 dias, numa dieta de alto concentrado, eu termino com 92 dias, e o meu custo de arroba engordada sai de R$165 para R$137. Ou seja, eu saio de um lucro de R$126 por animal para R$348. E como eu termino esse animal com menos dias, eu acabo, no final, tendo um menor custo total. Então, eu tenho um maior custo de diária, mas como eu trabalho menos dias, eu acabo tendo aí um menor custo total, de R$1.093, para vocês terem uma ideia, da linha que está em vermelho aí, para R$1.004. E a minha rentabilidade sai de 0,9% ao mês para mais de 3% ao mês. Então, aqui, mais uma vez, estou considerando o custo de arroba colocada no confinamento, considerando uma venda de R$185, que é o preço médio que nós temos hoje aí para o boi gordo. E o que isso significa, senhores? Que uma dieta de alto concentrado, ela realmente veio para ficar. E é a nossa realidade do Brasil, onde nós temos aí maior performance, temos menor custo de arroba produzida, temos menos dias de coxo, a gente consegue otimizar o confinamento e, com certeza, maior lucro, né? Então, quando nós comparamos o efeito do nível de concentrado da dieta no ganho de peso, vejam que no ganho médio diário, nós aumentamos aí mais de 28%. Ao passo que no ganho médio diário de carcaça, nós aumentamos mais de 43%. Ou seja, eu mudo a composição de ganho desse animal. Eu mudo realmente a proporção de componentes carcaça e não carcaça. De forma que, para que a dieta de alto volumoso deixe o mesmo lucro por boi em relação a de alto concentrado, vejam, senhores, eu teria que ter uma valorização de 6,48% aí na minha arroba, ou seja, eu teria que vender esse animal a R$197. Então, eu teria que acreditar que o meu boi sairia de 185 para 197 para eu ter o mesmo lucro por animal. Então, realmente, corroborando com o que a gente falou, segundo a pesquisa do Millen,
as dietas brasileiras vêm aumentando a cada ano a participação de concentrado, chegando em 2020 com 83% de concentrado. E, além disso, uma maior participação de silagem de milho. Então, eu aumento a quantidade de concentrado e melhoro a qualidade de volumoso. Então, isso reflete diretamente no resultado do confinamento. Bom, e outro ponto importante dessa pesquisa com os nutricionistas foi com relação ao principal tipo de grão utilizado nesses confinamentos. E a resposta foi que o milho, ele é o ingrediente, ele é a fonte energética mais utilizada, ou seja, 97,22% dos confinamentos utilizam aí o milho como principal fonte. E, além disso, outro ponto interessante é com relação à forma de processamento. 83% do milho que nós trabalhamos aí no Brasil é milho moído seco. Seja ele moído grosso, moído fino ou quebrado, mas 83% é de milho flint e milho moído seco. Ou seja, ambiente extremamente favorável para o uso do Rumstar, onde nós realmente conseguimos melhorar a utilização desse milho, conforme apresentado e muito bem detalhado pelo Dr. Luiz Fernando, né, mostrando que a tecnologia realmente ela é muito interessante. Bom, e para apimentar um pouco mais essa conta, né, acredito que os senhores, né, estão se perguntando, né, poxa, mas será que o Hugo não vai fazer nenhuma conta aí colocando o ágio desse boi magro? Porque eu trabalho meu confinamento como negócio, eu trabalho com valor de oportunidade, então eu queria saber se valeria a pena se eu estivesse comprando esse animal mais caro. E está aqui a conta, senhores. Eu considerei 3 cenários. Um cenário pessimista, né? Então nós estamos pensando em vender esse animal em julho e agosto, né? Um preço de R$180 na venda desse animal. Um cenário realista, que é o que nós temos hoje aí, de R$185, considerando que nós não vamos mudar o preço dessa arroba, e um cenário otimista com um boi de R$190. Então vejam o resultado, senhores. O que está em amarelo, na primeira linha, esse valor de compra de boi magro de R$185, é considerando que eu não tenha nenhum ágio, ok? Então, se eu não tenho nenhum ágio, se eu fui eficiente na recria, e eu considero custo de produção, senhores, e isso é o que acontece nas fazendas de recria eficiente, comprando esse bezerro dos preços atuais, de R$280, R$300 a arroba, eu consigo diluir esse animal, chegando no confinamento com as 13 arrobas com menos de R$185, na maioria dos casos, R$175, R$180. O meu lucro, independente do cenário, ele está acima dos R$250, ok? Porém, conforme eu vou aumentando o valor de compra desse animal, aqui eu considerei ágio de R$190, R$195, R$200, ou seja, degraus de R$5 a partir da base 185, e vejam que mesmo em um cenário pessimista, e com um ágio nesse boi magro, aqui importante, senhores, esse valor que eu coloquei, eu pesquisei com 35 clientes nossos na semana passada, a nível Brasil, considerando clientes que estão fazendo e realizando compra. Então, aqui é um boi magro, 13 arrobas acima. Então, não é um garrote de 10 a 12 arrobas que tem ágio superior. Mas o animal nosso agora do confinamento é esse animal de 13 arrobas acima. E que, na média, essa turma está comprando aí entre R$195 e R$200. Nos mostrando que, mesmo com esse ágio, nós temos aí uma rentabilidade interessante para o confinamento. Seja num cenário realista ou otimista, e mesmo no pessimista, apesar de pequeno o lucro, eu ainda tenho lucro. Ou seja, é melhor eu confinar esse animal ou transferir esse animal para um parceiro, para um boitel, do que eu vender esse animal para o mercado hoje, senhores. Ou seja, essa é a regra mais importante, senhores, que o ágio do boi magro, vejam aqui na parte inferior do slide. Para cada R$5 que eu tenho de ágio de arroba de boi magro, aqui considerando o valor de 185 como base, eu preciso produzir
0,35 arrobas a mais dentro do meu confinamento, ou 50 gramas a mais de ganho médio diário de carcaça. O que isso nos mostra? Que reposição cara, senhores, exige confinamento mais eficiente, exige resultado. E que nenhuma variável nós podemos considerá-la isoladamente uma avaliação de custos. Então, nós realmente temos que avaliar todos os indicadores, não isoladamente, mas em conjunto, para definir as melhores estratégias. Bom, e eu encerro aqui a minha apresentação, antes de partirmos aí para a parte de perguntas e respostas, dizendo que nós temos disponível aos senhores a entrega das melhores soluções e parcerias, sejam elas nutricionais, de acompanhamento técnico ou de ferramentas de gestão, para realmente entregar os melhores resultados e para que os senhores tenham o maior lucro da atividade. Muito obrigado a todos e vamos para a parte de perguntas. Baruzelli? Hugo, parabéns pela palestra, brilhante apresentação, muito rica em dados e informações. Eu tenho certeza que a sua apresentação, Hugo, agregou muito conhecimento para todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu já tenho aqui várias perguntas, eu quero ir direto a elas. A primeira delas, se o uso de crina em semi-confinamento, Hugo, já tem algum estudo, algum resultado de campo mostrando resultados zootécnicos e financeiros positivos? Ok, excelente pergunta. Temos sim, inclusive no nosso benchmark TSM de confinamento e semi-confinamento, nós temos aí excelentes resultados do crina em semi-confinamento, com ganhos bem interessantes comparado com a linha tradicional, onde nós temos aí um melhor consumo da ração no semi-confinamento, entregando melhores resultados, em média aí ganhos que vão de 1,350 kg até 1,5 kg de GMD, com ganhos de carcaça, como apresentado lá anteriormente no Tour DSM de confinamento, acima de 1,1 kg, 1,1 kg, então resultados bem positivos, e com essa grande vantagem, né, que independente do período, seja o semi-confinamento de águas ou de seca, nós temos aí um grande benefício com o uso do crina, porque nós não temos limitante de consumo, né? Então isso reverte em maior e melhor ganho. Excelente, Hugo. Mais uma pergunta sobre o sistema de semi-confinamento, com relação aí agora ao uso de crina em associação ao Raidi. Se você tem alguma experiência nisso para passar para um pecuarista que está nos perguntando. Ótimo. Bom, o mais importante é o Crina Raidi, que é o nosso produto de lançamento. Ele também foi testado, foram feitas pesquisas aí em semi-confinamento. O resultado foi positivo, como mostrado pelo Luiz Fernando. Porém, nós temos aí um ponto importante a salientar, que é com relação ao nível médio de amido das dietas, com o uso do Crina Rumistar e do Raidi. Então, para o uso dessa tecnologia, nós precisamos ter dietas com no mínimo 35% de amido. Não que você não possa utilizar em dietas com menor nível de amido, mas os melhores resultados eles se encontram em dietas com nível de amido acima de 35%, com ganhos muito positivos em semi-confinamento. Excelente, Hugo. Hugo, mais uma pergunta, chegando várias aqui, eu vou tentar responder todas elas. A pergunta que me chega aqui é com relação, Hugo, à dieta de custo mínimo ou dieta de maior resultado. Você comentou isso durante a sua apresentação e esse produtor pergunta qual caminho ele deve seguir. Excelente pergunta, Baruzelli. Extremamente importante que toda análise ela seja feita pontualmente, caso a caso. Até gostaria que esse nosso telespectador que fez a pergunta recorresse à nossa equipe local para que possam fazer pontualmente a análise. Porém, em relação às informações que foram apresentadas, senhores, a dieta de alto volumoso,
em função de um menor ganho de peso diário, menor ganho de peso diário de carcaça e maior dias de confinamento, mesmo ela custando menos em diária, eu tenho um maior custo de arroba e eu tenho menos lucro, né? Então, isso ficou muito claro para nós aí nessa análise que nós fizemos. Então, muito cuidado com dieta de alto volumoso. A gente precisa analisar pontualmente, caso a caso, a situação. Então, às vezes, é mais interessante esse cliente nosso, esse pecuarista, ele postergar o fechamento de seus animais e trabalhar com uma dieta com maior nível de concentrado. Excelente, Hugo. Chegou mais uma pergunta, pedindo para você falar um pouco mais, Hugo, sobre os benefícios esperados do uso de Raidi em dietas com alto concentrado, com alto teor de milho e ingredientes concentrados, que, como você mencionou, é uma tendência dos confinamentos brasileiros, trabalhar com mais concentrado e menos volumoso. Nesse caso, o uso do aditivo Raidi, ele pede para você comentar um pouco quais os benefícios que ele pode esperar nessas dietas calientes, nessas dietas com mais amido. Pergunta muito pertinente, e importante, e com base no nosso benchmark de confinamento, com esses dados de mais de 1 milhão de cabeças, nós acreditamos aí que a nível de campo, os resultados esperados com o Raidi, eles serão ainda maiores do que aconteceu nas pesquisas. Então, nas pesquisas já foi muito positivo, né? Onde nós tivemos um incremento nos indicadores que mais refletem em lucro para o confinador, que é maior peso de carcaça quente, maior rendimento de carcaça, melhor eficiência biológica, ou seja, todos os indicadores que estão relacionados com o lucro do confinamento. E quando nós falamos em arrobas, como o Rumistar ele já nos entregou aí, mostrou claramente no benchmark uma arroba a mais em relação aos produtos da linha tradicional, nós acreditamos aí que o Raidi vai nos entregar muito mais, algo em torno de 1,3 arrobas a mais em relação à linha convencional, ou seja, uma rentabilidade 40%, 50% superior. Então, um dado bem forte, um dado muito importante para nós, onde nós vamos ter benefício em adaptação, nós vamos ter benefício em melhora de consumo, nós vamos ter um melhor ambiente ruminal, como nós vimos lá na pesquisa dos animais com o Crina Raidi em relação à monenzina em dietas de alto desafio, ou seja, o produto realmente promete muito e é um grande diferencial que nós temos para o nosso produtor. Exato, Hugo. É uma tecnologia bem diferenciada, exclusiva, inovadora, que está chegando ao mercado de confinamento, com certeza para trazer mais resultados técnicos e econômicos aos produtores. Hugo, chegou mais uma série de perguntas. Olha, Baru, excelente, hein? A turma está participando bastante, hein? Tá muito, tem muita pergunta chegando aqui. Eu quero te fazer mais uma. Ó. O Crina, que é um óleo essencial também da DSM, pode substituir 100% dos antibióticos na dieta dos bois confinados? Se sim, quais os resultados esperados? Excelente, Baruzelli. Mais uma excelente pergunta. Com relação à substituição, sim, pode ser substituído em 100% das situações, com incrementos de resultado que vão aí a nível de 0,6 a 0,7 arrobas a mais, seja no confinamento ou no semi-confinamento. Então, um resultado muito interessante, onde nós conseguimos, além de assegurar a saúde, o bem-estar desses animais, a gente consegue incrementar o desempenho em 0,6, 0,7 arrobas. Muito, muito interessante essa pergunta. Excelente, Hugo. Tem mais uma aqui que diz respeito ao ganho médio diário de carcaça, que você comentou durante a sua apresentação. Por que ele é tão importante para o confinador? Porque, complementando, né, até pouco tempo atrás se falava em ganho de peso diário, e agora se fala muito em ganho médio diário de carcaça. Um pecuarista gostaria que você discorresse um pouco mais sobre isso, Hugo. Opa, excelente, vamos lá. Bom, senhores,
O indicador, um dos indicadores aí que sempre foram, né, mais avaliados pelo confinador, sempre foi o ganho médio diário de peso vivo. Porém, o ganho médio diário de peso vivo, ele sofre diversas interferências. Então, nós temos aí, por exemplo, se o confinador ele não tem protocolos, ele não tem regras de peso de entrada, de peso de saída de confinamento, de jejum de animal, o ganho médio diário, então, ele sofre grandes influências em relação ao efeito de jejum. Porque esse animal pode entrar de barriga vazia ou pode entrar de barriga cheia, assim como a saída também pode acontecer dessa forma. E o ganho pode variar, para você ter uma ideia, em 400, 500 gramas de GMD por dia, em função de uma diferença de jejum. Já no ganho médio diário de carcaça, nós temos aí esse efeito minimizado, porque o cálculo dele é feito de que forma? Você considera o peso de gancho desse animal lá do frigorífico, Baruzelli. Então, você não tem efeito de jejum na saída desse animal e na entrada você considera, você aplica um rendimento de carcaça fixo. Aí é particular de cada fazenda. Mas na média brasileira, a turma considera 50% de rendimento de carcaça na entrada. Ou seja, mais uma vez, reduzindo o impacto, o efeito do jejum no resultado. Então, o ganho médio diário de carcaça, ele realmente reflete o dinheiro, ou seja, o resultado que o cliente tem no confinamento. Então, ele tem relação direta com o custo da minha arroba colocada. Então, ele realmente interfere diretamente nesse resultado. Excelente, Hugo, muito bem explicado. Tem mais uma pergunta aqui que diz respeito ao uso das vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis na dieta de bovinos de corte confinados. Ele cita aqui as vitaminas A, D e E, como as lipossolúveis, e cita a biotina, o uso de biotina, uma vitamina hidrossolúvel, também na dieta de boi confinado. Ele gostaria de saber quais os benefícios de cada uma delas, né, e se elas possuem uma relação positiva entre o custo e o benefício. Uma pergunta muito interessante, Baruzelli, e que nós trabalhamos forte com essa linha, porque a gente observa, né, tanto em pesquisas quanto a campo, resultados muito interessantes com o uso de vitaminas em níveis mais elevados, que nós chamamos aí de nível OVN. A DSM ela é uma referência mundial em vitaminas, em trabalhos e em pesquisas. E quando nós falamos em vitaminas, como você comentou sobre a biotina, o animal ele sintetiza a biotina a nível de rumen, porém em situações de baixo desafio. Numa dieta de confinamento, onde eu tenho uma dieta rica em grãos, esse animal ele tem dificuldade, ele tem uma redução na produção da biotina, e isso interfere diretamente o resultado do confinamento, porque a biotina ela participa no metabolismo energético desse animal, lá no ciclo de Krebs, e além de atuar no metabolismo energético, tem efeito também positivo em saúde de casco. Então, nós hoje trabalhamos com confinamentos com maior período, ou seja, vem aumentando os dias de coxo, animais cada vez sendo abatidos mais pesados, ou seja, mais desafio para esse animal, e confinando também durante todo o período. Então, a biotina ela vem para agregar nesse sentido, assim como as outras vitaminas, né? Proporcionando maior imunidade a esses animais, melhor performance e também efeitos positivos na qualidade de carne, aumentando aí shelf life e outros benefícios aí a mais. Importante dizer de shelf life também, né, Hugo, que aumenta o tempo de prateleira da carne nos açougues e nos supermercados. Isso é muito importante para o consumidor. Hugo, tem várias perguntas com relação à raça de animais a serem confinados. Se deve dar preferência para os zebuínos, como o Nelore, ou para os taurinos, como o Angus, ou cruzamentos, né? Cruzamentos industriais
entre raças com aptidão para carne. Chegaram várias perguntas aqui, eu estou compilando todas elas, mas em resumo é isso, devo esperar melhor resultado com boi Nelore ou com boi cruzado? Bom, excelente pergunta. O seguinte, senhores, o primeiro ponto, né, o que mais impacta no confinamento hoje é a reposição. Então, ela representa de 65% a 70% do meu custo. Então, o primeiro ponto, quando eu vou definir entre raças, primeira coisa, eu tenho que olhar qual é a característica da minha região, o que eu tenho disponível para trabalhar na minha região. Então, não adianta eu estar numa região e não ter, por exemplo, eu vou trabalhar com o cruzamento industrial, que vai me entregar o melhor resultado, porém ele tem um custo 20%, 30% superior ao Nelore, por exemplo, que é o que ele tem na região. Então, o primeiro ponto é a disponibilidade regional, porque 70% do meu custo é esse animal. E quando nós comparamos dentro de uma mesma realidade, uma mesma dieta, aí é importante o seguinte, senhores, a base genética também precisa ser semelhante, né? Então é diferente, por exemplo, eu comparar um F1 Angus Nelore com um Nelore comercial, aí, uma bezerradinha, aí, vamos dizer assim, sem muito mérito genético. Claro que o F1 Angus Nelore vai ter resultado superior. Porém, quando nós comparamos um Nelore de qualidade, principalmente Nelores crioulos, né, de fazendas que fazem a cria, com o mesmo padrão animal F1 Angus Nelore dessas propriedades, ficam muito próximos os resultados, onde a eficiência biológica do Nelore ela é muito interessante, porque o Nelore tem uma capacidade de ter um maior rendimento de carcaça em relação ao Angus, e com o menor consumo. Então, o Angus tem um maior ganho de peso diário do que o Nelore, porém, o Nelore converte melhor. Então, no final, as contas ficam muito próximas, né? Isso falando no período de seca, Baruzelli. Já no período de águas, o Nelore se sente muito com lama, com chuva, com frio. Aí sim, as raças aí cruzadas vão entregar o melhor resultado. Então, te observa aí a resultados 8, 10, até 15% superiores para os animais cruzados aí, F1 Angus Nelore, em relação ao Nelore para o período de águas. Mas na seca, considerando animais com bom mérito genético, a diferença entre eles ela é muito pequena. Excelente, Hugo. Muitas perguntas chegando, nós estamos com a hora um pouco adiantada, já são 20h13. Eu vou sintetizar uma pergunta geral aqui para você, Hugo, que é qual o maior desafio do confinador para obter maiores, né, resultados zootécnicos no confinamento? Qual o maior desafio, na sua visão, Hugo, que um confinador enfrenta? E gostaria que você também já fizesse em seguida as suas considerações finais. Pelo adiantar da hora, Hugo, nós teremos que encerrar em 2 ou 3 minutos. Bom, em resumo, é uma pergunta bem ampla, né, Baruzelli, mas falando aí em 3 pontos importantes, o pecuarista, primeiro ponto, ele tem que comprar bem esse animal magro, é o ponto mais importante aí, comprar bem ou recriar bem, então ele tem que ser eficiente na recria ou na compra desse animal magro, ele tem que comprar bem insumos, então entrar dentro das janelas de compra, que representa 25% do meu custo, né? Então, os maiores custos é animal e alimentação, e ele tem que ser eficiente dentro do confinamento, da porteira para dentro. Porque a venda você não controla, você não tem controle sobre ela, né? Apesar de todas as ferramentas que nós temos aí de trava hoje, mas você não tem o controle sobre a venda. Mas a compra desse animal, a compra de insumos e da porteira para dentro, aí sim você tem realmente aí controle e consegue realmente ser eficiente. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu, Hugo. Respondeu. Parabéns pelas respostas e pela palestra. Eu quero dizer aqui, Hugo, agradecer você pela sua apresentação. Quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco aqui em mais esse simpósio DSM de confinamento. Eu quero dizer também que essa apresentação foi gravada e toda essa apresentação está disponível
nos canais da Tortuga por um ano. Então, fiquem à vontade para procurar a palestra do Dr. Hugo e as demais palestras que nós tivemos, 4 edições, né, de simpósios com essa do Hugo. Todas elas estão gravadas e disponíveis por um ano nos canais da Tortuga. Por favor, procurem lá. E quero dizer também que chegaram muitas perguntas, tem centenas de perguntas aqui, nós não tivemos tempo para responder todas elas, mas nós vamos responder todas por e-mail, né? Os senhores receberão as respostas em breve, aquelas que não foram respondidas aqui pelo Hugo. Dizer também que vai ter uma pesquisa de satisfação agora no final, no encerramento, e eu pediria, por favor, que os senhores e senhoras respondessem essa pesquisa de satisfação. E, diante disso, damos por encerrado o simpósio DSM de confinamento, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao Dr. Hugo pela brilhante palestra. Parabéns, Hugo. A palestra muito enriqueceu, trouxe muitos dados de campo e de pesquisas na área de confinamento e semi-confinamento de bovinos de corte. Então, com isso, eu agradeço a presença e me despeço de todos. Estamos dando por encerrado a 4ª etapa do simpósio DSM de confinamento. Bom, Baruzelli, um grande abraço. Gostaria aqui de, mais uma vez, cumprimentar a todos e agradecer pela participação. Espero ter contribuído com os senhores aí para a tomada de decisão aí do confinamento e contem conosco. Estamos aí à disposição para atendê-los, tirar todas as dúvidas e o nosso compromisso é esse, entregar as melhores soluções para os senhores. Um grande abraço. Abraço a todos. Obrigado, Hugo. Saudações a todos.